Olá! Hoje nós vamos falar de uma nova concepção sobre a mediunidade. Esse mistério, que não é mais mistério, que alguns seres humanos carregam, não é? E que vem sendo abordada sempre sob a ótica religiosa. Esse é um engano. Na verdade, gente, não é um engano, mas foi o jeito que se achou para abordar inicialmente isso. Então não está errado. A grande questão que eu levanto aqui é que nós precisamos encarar mediunidade de uma outra forma. Nós precisamos encarar mediunidade sob o ponto de vista macro, não sobre um alinhamento específico de uma religião que trata do espírito, seja ela umbanda, seja ela espiritismo, seja ela aquela que for. Não existe um quê sobre isso. Não existe uma definição sobre isso. Precisamos encarar de um ponto de vista em que seja englobado o todo da coisa. Não é? O que eu quero dizer com isso? Muito bem. Desde que foi criado o Espiritismo, se fala sobre a manifestação dos espíritos. Perceba, manifestação dos espíritos. Hoje nós entendemos, todos nós que trabalhamos nesta seara, entendemos que são manifestações de energias. Nós classificamos como energias. O espírito é energia. Pois bem, se nós reencarnamos, sob a ótica da reencarnação, agora, que não é só o espiritismo que trata ela, não é? Mas as religiões de matriz africana, os cultos de matriz africana e outros ao redor do planeta, que têm origem quase tudo na África. Eu acredito que apenas o espiritismo não o tenha, mas muitos outros sim, têm origem africana. Eu acredito que se fale sobre manifestação de espírito dentro daquilo que nós entendemos como espírito, quer dizer, aquilo que está dentro da gente, que move a matéria humana. Não é isso? Nossa alma, nosso espírito, claro, tem as diferenças, mas o que eu quero dizer nesse contexto é que está dentro, e que faz com que a carne se movimente. No grosso modo, eu não vou entrar em pormenores, que é perispírito, que é corpo assim, corpo assado, não é isso que eu vou entrar. O que eu quero falar para vocês é que, poxa, se mediunidade é a capacidade de mediar, quando nós perguntamos assim, fulano de tal é médium, o que você está querendo perguntar? Veja, precisamos fazer uma separação disso. Eu vou fazer a seguinte pergunta para você. O que você acha? Qual é o primeiro espírito que nós mediamos? Obviamente, o nosso. O nosso é o primeiro espírito mediado pelo corpo humano. Junto com ele, os espíritos que nos acompanham de outras encarnações, que estão encostados nesta matéria, porque ou nós devemos para eles, ou eles nos devem. Então nós temos aquelas famosas obsessões, as ligações de parentes, as obsessões familiares, que nos acompanham encarnação após encarnação, quando nós não fizemos o nosso tema de casa. O que é que acontece? Se nós já mediamos, se o nosso espírito já é mediado pelo corpo, todas as pessoas não seriam médiums? Então nós precisamos entender, partindo do ponto de vista que a matéria humana media, toda a matéria humana é movida pelo espírito, é porque ela media um espírito, uma energia determinada.
Tá, Marcelo, mas por que alguns têm facilidades de mediar outras energias, enfim? Bom, são percepções extrasensoriais. Então a gente tem que começar a conversar da seguinte forma. O quanto eu quero desenvolver a minha acuidade mental, a minha percepção extrasensorial, porque é uma inteligência a ser desenvolvida, a minha percepção sobre o mundo, a minha visão sobre o mundo. O quanto eu quero desenvolver os meus sentidos. Mas, quando eu falo de visão, é o desenvolvimento da minha visão propriamente, dos meus olhos. Quando eu quero desenvolver o olfato, é um desenvolvimento olfativo. Quando eu quero desenvolver a minha audição, para poder ouvir outras frequências, também é um desenvolvimento auditivo. Porém, quando nós aumentamos os espectros de frequência, de visão, de audição, olfativos, por que espectro de frequência? Porque nós sentimos, tudo que nós sentimos está dentro da nossa faixa vibratória de frequência. Nosso conjunto de percepções está na composição daquilo que nós alcançamos. Então nós precisamos desenvolver a nossa acuidade mental. Nós precisamos direcionar o nosso cérebro para este conhecimento, este entendimento. Para expandir nossa mente, expandir a nossa visão, expandir a nossa audição, expandir o nosso conhecimento como um todo, para que isso possa acontecer. E mais, precisamos, claro, sempre aceitar que as coisas são assim. Ora, nós não enxergamos o ar, mas ele está ali. O vento, O vento nós sentimos. Por que nós não enxergamos ele? Será que não existe em algum espectro de frequência, de visão, que nós não pudéssemos enxergar o vento? Perceba que nós enxergamos numa faixa limitada. Nós enxergamos em uma faixa limitada. E se nós enxergarmos mais para cima ou mais para baixo? Será que nós não enxergaríamos o vento? É nesse aspecto que eu falo que nós precisamos compreender que são coisas separadas. A mediunidade não é uma coisa exclusivamente da religião espírita, ou da religião umbandista, ou dos outros cultos e religiões que existem. Mediar o espírito é uma capacidade humana. Mediar espíritos é uma capacidade material. Não só espíritos, gente? Energias, como nós falamos. Sentir as energias, compreendê-las, dar, entre aspas, passagem. Então nós precisamos começar a compreender a questão mediúnica. Mediar não é e não deve ser confundido com ser seguidor de alguma religião. A mediunidade precisa ser entendida e compreendida como um aumento de capacidades, como um aumento da capacidade física do ser humano, pela acuidade mental, pelo conhecimento do seu corpo, pelas condições biológicas de cada ser humano. Isso deve ser compreendido. Mediunidade, especificamente, não tem nada a ver com religião, com dogma religioso. Ela é inerente ao corpo humano, ao físico humano. Ok? Nós precisamos começar a compreender e a separar estas coisas para que possamos, no futuro, estudar cientificamente a capacidade física do ser humano, sem dogma religioso, sem compreensão de religiosidade. Perceba isso. Aí nós vamos começar a ter um verdadeiro avanço nas questões que nós precisamos compreender a respeito de nós, do mundo em que vivemos e das coisas ao nosso redor e além. As coisas, questões dimensionais, as questões espaciais da nossa física, que ainda está engatinhando nestas questões determinantes. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ative o sininho, deixe o teu like,
Deixa o teu comentário e pode deixar a tua pergunta que eu vou te responder com toda certeza. Eu espero que tu tenhas gostado do vídeo e te aguardo no próximo. Vem comigo, vem bater um papo.